agora foi. Vou fazer aqui joelho. Vamos começar. Aqui nós vamos fazer joelho 500 ml cremoso com tender. Tender defumado. 500 ml de leite morno. Bem morninho, não pode estar queimando a mão. Colher de sopa. 5 colheres de açúcar. Pode ser refinado, açúcar granulado. 1 colher de sal. 1 colher de sal de sopa. 100 ml de óleo. Duas colheres de sopa de fermento biológico seco. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Corresponde a 2 saquinhos de fermento biológico. Aqui eu estou mexendo bem para poder misturar o óleo, os ingredientes todinho, quando vir um trigo não empilotar ou então ficar mal dividido. Misturando bem. O óleo, lembrando que o leite ele não pode estar quente demais, tá? Senão ele estraga o fermento. O trigo é a tua preferência. Aqui eu estou usando o rosa branca, né? Mas aí é a sua preferência. Tem pessoas que usam trigo para pizza. Eu acho que assim, se for tipo 1, a gente tem que escolher o melhor para poder não... Porque o trigo é o seguinte, o trigo, quanto mais inferior o trigo, mais trigo você gasta. Tá? Aqui eu vou usar 1 kg de trigo. E o ponto vai ficar bom. 1 kg para massa, para a gente fazer essa massa de salgado. Essa massa a gente faz em média de 25 a 30 salgados, tá? Depende da espessura da massa. Aqui está uma espessura razoável, não está muito fino. Depois eu vou mostrar a bitola da massa para vocês. O segredo aqui, eu estou usando luvas. Mas o segredo aqui é soltar da mão. Sentiu que vai soltar o trigo da mão, a massa vai sair da mão. Então o ponto é esse aí, tá? Mas geralmente bate 1 kg de trigo certinho, quando a farinha de trigo é boa. Tem a rosa branca verde também, é uma farinha de trigo boa. A preta, a embalagem preta também é ótima, farinha maravilhosa também, tá? Aí fica a critério de vocês, eu procuro usar a azul também, é muito boa também. Sempre lembrando que ela tem que soltar da mão, tá? A massa soltando, ó, pode ver que ela ainda tá agarrando. Tá agarrando. Aqui eu errei porque eu tinha que ter colocado um pano embaixo ali da vasilha, mas eu recomendo colocar um pano debaixo, tá? Que evita de ficar amassando o fundo aqui do tabuleiro. Eu gosto de fazer no tabuleiro porque faz menos sujeira, mas tem pessoas que fazem com vasilha de plástico, mais rasa também, entendeu? Vai conforme a tua necessidade que você tem, tá? Esse salgado aqui é um salgado para venda. Ele é para venda, tá? Tem pessoas que usam, ao invés do leite, coloca a água, tá? Mas o leite fica mais gostoso, fica mais saboroso o salgado, a massa fica mais saborosa. Então, como ele é para venda, eu fiz o tender. Como essa época de Natal agora aí, o tender, eu não sei se sobrou o tender nos mercados, então os mercados eles estão fatiando o tender. Mas aí, se você quiser, o recheio que eu coloquei nesse salgado foi catupiry, mussarela, apresuntado e tender. Tá? Mas aí fica a teu critério, pode fazer com outra coisa também, trocar, pode botar calabresa no lugar do tender, tá? Tem pessoas que colocam também o frango desfiado também, depois eu vou fazer com frango desfiado, vou fazer também o cremosinho de cebola também, pô, é maravilhoso esse salgado. Aí eu vou ensinar passo a passo também o cremosinho, fazendo o cremoso, da massa ao cremoso, né, do recheio.
e depois a gente enrolando, cortando e passando a gema e depois assado também, o mesmo processo. Soltou da mão, tá vendo? A massa soltando todinha. Viu que ela, ó, tá vendo? Ela tá soltando, ela não tá grudando mais, ó. Olha a minha luva como tá. A luva tá vendo? Soltou do tabuleiro lá ao fundo, ó. Aqui eu vou deixar descansar um pouquinho. A massa ela tem que dar uma crescida, né? Então eu vou forrar, vou colocar o pano em cima, tá? E daqui a pouco eu vou tirar o pano para vocês verem como que vai ficar, tá? Só vou colocar o pano para poder dar uma crescida, uma boa fermentação aí, para a gente poder começar a modelar nosso salgado, tá? Abrir nossa massa e começar a fabricar o salgado. Tem que colocar um paninho, tá? Dá uma abafadinha. Cresceu, começa a trabalhar. Olha o crescimento bom, tá vendo? O tempo tá frio, tempo chuvoso. A gente está num tempo muito chuvoso, tá chovendo há mais de... Pô, aqui eu acho que já vai fazer uma semana que tá chovendo já. Assim, eu considero esse salgado, e aí as pessoas que comem esse salgado aí, um salgado maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Aonde você vender esse salgado aí, tu vai se dar bem. Pode preparar aí o serviço, que a vitória é grande, tá? Muito serviço vai aparecer, muita encomenda. Meu rolo esse rolo meu ele não tá legal, meu outro rolo tá quebrado. Esse rolo ele não tá legal, tem que comprar um rolo pra mim. Tem que arrumar um rolo bom aí de pesado, muito ruim para trabalhar esse rolo aí. Pô, deu um trabalho, a massa ficava correndo porque ele é muito leve. Aí eu tampando farinha, mas não é o rolo que tá leve, tá vendo? Um rolo muito leve. Mas graças a Deus o serviço foi finalizado aí. Na próxima eu já venho com um rolo bom, porque tudo é um investimento, né? Tudo a gente tem que investir. Investimento às vezes é caro, então às vezes a gente tem que fazer do jeito que dá aí. Tá? É bom para muitas das vezes para a gente ver a dificuldade. Nada é fácil, né, cara? Nada é fácil, ainda mais quando você está começando. Então a gente tem que ver a dificuldade mesmo e aprimorando. Ó, peguei o meu rolo que está quebrado para poder botei uma, não sei se tu percebeu ali, coloquei uma chave de fenda nele ali, porque ele quebrou, mas é um rolo maravilhoso, pesadão. A massa abre com mais facilidade. Essa massa é super leve, muito leve, leve. Não faz mal, não dá azia, tem salgado que dá azia. As pessoas ficam passando mal depois aí. Poxa, mas só ouvi assim, pessoas elogiando esse salgado aí. Por isso que eu vim compartilhar com vocês essa receita aí, tá? A massa com elástica, tá vendo? E assim foi, ó. Foi fazendo devagarzinho. Desculpa o vídeo muito grande aí, mas não tem como fazer um vídeo menor quando se trata de fabricação de salgado. O vídeo é muito grande mesmo. Desculpa aí. Tá vendo? Eu abri, agora eu vou começar a fazer os recortes da massa, porque geralmente o meio fica mais fino e as pontas ficam mais grossas. Tá? Geralmente eu deixo um palmo, não sei se vocês perceberam ali eu marcando, é um palmo, tá? É o tamanho do salgado de cada um. Vai ficar com um palmo aberto ou mão aberta, tá? Vou fazer os recortes agora desses recortes das pontas, tá vendo? Eu marcando para poder ficar certinho, né? Na hora que você for enrolar o salgado, não ficar um grossão e uma massa pesada, tá? Eu vou pegar só o meio da massa. Essa massa toda que a gente está recortando, que eu estou recortando aí, ela é aproveitada, tá? Eu coloco na vasilha ali e depois vou aproveitando. Eu junto ela depois e aproveito ela. Vamos começar agora o nosso trabalho agora de recheio, tá? Igual eu lembrei, é o apresuntado, depois o catupiry,
mussarela e o tender. Como a minha luva, ela tá escorregando muito. Na verdade, ela tá grudando, né? Então o apresentado ficou travado na minha luva ali. Mas com paciência ali a gente vai fazendo. O salgado assim, eu fico admirado assim com as coisas de Deus, né? Que o trigo é algo abençoado mesmo, cara. Muito abençoado o trigo. A gente com trigo faz tudo tu faz com trigo, né? Do bolo ao macarrão. E você vê que as coisas rendem. 1 quilo de trigo aí deu em média de quase 30 salgados e rende, né? Isso que é bonito, você conseguir transformar tudo no trigo. Tudo tu faz do trigo. Uma massa de pastel fica maravilhoso no trigo. É tudo, é coisa linda, cara. Aí tá o tender, ó, a forma do recheio, tá? É igual eu falei pra vocês, depois a gente vai fazer junto o cremosinho, tá? Esse recheio de cebola, ele não leva o catupiry puro assim, leva catupiry, mas não puro, tá? O catupiry é misturado no cremoso. Fica um salgado maravilhoso, é de cair o queixo mesmo. Agora vamos fazendo um enroladinho ali, dá 2 voltas. Se você quiser, pode dar até 3 voltas, tá? Se a massa for menor um pouquinho, tá? Pode dar 3 voltas. Agora, se você viu que a massa ficou maior ou mais grossinha, então você só dá 2 voltas, tá? E corta a rebarba. Sempre observa isso, a espessura da massa ali, tá? Não aconselho deixar muito fininho, senão o salgado vai ficar muito baixinho. Vai ficar um salgado maravilhoso, né? Aquele salgado que desmancha na boca, mas vai ficar muito baixinho. Como é para venda, o salgado ele tem que estar mais alto. Porque as pessoas ela comem com os olhos, né? O salgado tem que estar mais alto. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o tempo do descanso. Tá? A massa ela tem que descansar. A gente não pode cortar a massa assim igual eu tô cortando antes de descansar não, tá? Isso aí foi um processo. A massa descansou. Tem que lembrar que a massa ela tem que descansar, tá? Coloquei o pano, a massa cresceu, né? Aí depois peguei, abri e a gente está enrolando, tá? O processo é esse aí, ó. Passo a passo para não se perder. Não tem como se perder. O salgado vai ficar maravilhoso, o salgado de vocês também, tá? Bom, recheamos. Eu estou cortando o vídeo aqui, tá? Eu estou adiantando o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Muito longo mesmo, até para editar aqui ia ficar ruim, tá? Porque minhas ferramentas de editar aqui, as ferramentas não pagam. Então elas têm uns limites também. Os aplicativos aqui têm um limite. Eu não posso exceder o limite de tempo deles não, senão eles nem vão baixar o vídeo, vão nem terminar o meu vídeo. Mas tá aí, o processo é esse, não tem como se perder. Apresuntado. Se perder tem, né? Se perder tem, mas é só olhar o vídeo passo a passo direitinho, prestar atenção. Perder tem, que até eu me perco às vezes quando estou fazendo assim, não dou uma esquecida. Eu falo, pô, isso aqui que tem que botar primeiro é o presunto, o apresuntado ou a mussarela. Então é o apresuntado, tá? Apresuntado, o recheio úmido, o recheio cremoso sempre no meio do apresuntado e a mussarela. Sempre assim, porque a mussarela vai derreter junto com aquele recheio cremoso e vai esticar, vai dar aquela liga. Vai ficar bonito, vai ficar um salgado gostoso. Porque isso também as pessoas observam isso, né? Se a mussarela tá puxando, tá dando aquela esticada. Dessa vez, não sei se vocês estão reparando, ó, eu tirei a rebarba, ó, porque a massa ela tá um pouco mais grossa, tá? Ela tá altinha, ó. O salgado tá altinho. Então a massa está um pouco mais grossa. O descanso é esse que eu falei com vocês, ó. A massa sempre tem que descansar. Descansou para você terminar de trabalhar com ela, tá? Não leva muito tempo para poder fazer esse salgado, não. Não leva muito tempo, leva em média aí de 1 hora e um pouquinho, tá?
ficou bonito? Agora ele vai passar também por outro processo de descanso, tá? Que eu corto, coloco no tabuleiro untado com manteiga e trigo, farinha de trigo. Então agora essas rebarbas também eu asso tudinho e a gente aproveita ela, a gente come, tá? Nada se perde, nada se perde. Então o que a gente faz agora? Corta, coloca nos tabuleiros, tá? A massa tem que crescer um pouquinho, descansar. O processo é esse, tá? O único processo demorado é esse, é o tempo do descanso, mas é necessário. Tudo é necessário. Pode ver que cresceu mais um pouquinho, tá? Agora o que a gente fez? Descansou? Não é obrigatório dar esse talhozinho com a faca não, é opcional, tá? Isso é só para dar um charmezinho, é opcional. Tem pessoas que passa a gema e depois que passou a gema ele coloca um pedacinho de queijo em cima se quiser, ou também coloca também um orégano. Eu vou trabalhar com aquele saquinho de pimenta, você está vendo lá no final, pimenta seca. A pimenta é muito gostosa, aquela pimenta lá. Pimenta seca, tá? É uma bonita. Olha, a gema, ela aqui, ela não passei nada na gema não. Ela tá pura, só a gema, só mesmo a gema. E não tem corante, não tem nada, tá? A gema, ela tá amarelinha por si mesmo. Mas aí tem um corante comestível amarelo de gema, que você compra em casa de festa, laticínio, e você pode passar também, tá? Salgado como tal, tá grandezinho. Esse é o tamanho ideal, não sei se você observou quando eu estava cortando ali, eu marquei 4 dedos, tá? 4 dedos para poder ficar o tamanho ideal. O salgado assado, esse aí, olha lá como está perfeito. Olha aí na bandeja de vidro, a lateral do salgado, como está bonito. Aqui também está perfeito, pronto para venda, tá? Pode ter certeza que o salgado vende muito. Se você quiser, tu embala ele num papelzinho, fica maravilhoso. Muito obrigado.